Bem-vindos à aula de inoculantes agrícolas. Nós vamos falar como são produzidos esses inoculantes agrícolas, do que eles se tratam, né? E, primeiramente, a gente vai falar da importância do nitrogênio no solo, né? Utilização de compostos nitrogenados na agricultura, que são extremamente importantes para a produção agrícola, né? E vamos falar também sobre a produção industrial, o que é feito hoje, né, em larga escala para produzir esses compostos nitrogenados. Vamos falar da fixação natural de nitrogênio, ou seja, como acontece essa fixação natural do nitrogênio na raiz das plantas no solo. As bactérias e os fungos que fazem a mediação dessa, que na verdade que fazem essa fixação de nitrogênio no solo, são extremamente importantes. E na verdade são essas bactérias e esses fungos que a gente vai tentar produzir eles industrialmente para criar esses inoculantes agrícolas, né? A gente vai dar mais ênfase nas bactérias, mas também vamos falar um pouco dos fungos. Vamos falar das aplicações, né? Em quais culturas são as culturas mais beneficiadas pela aplicação de inoculantes agrícolas. Vamos falar também da colonização, como acontece a colonização do sistema radicular dessas plantas quando você coloca esses inoculantes agrícolas. Vamos falar como é que é feito naturalmente, né? O que acontece com os inoculantes agrícolas é que você enriquece o solo com esses micro-organismos, né? Então vamos falar de todo o processo de nodulação, de como esses micro-organismos são incorporados através aí de um processo biológico que é aquela endossimbiose pelas raízes das plantas. Vamos falar dos inoculantes propriamente ditos, né? Quais as bactérias que participam, né? Que são produzidas industrialmente para fazer essa inoculação. Vamos falar como essas bactérias são selecionadas e vamos falar dos meios nutrientes que a gente precisa para cultivar essas bactérias. Por final, a gente vai falar como essas bactérias são produzidas industrialmente. Vamos falar um pouquinho então da fixação de nitrogênio. Fixação de nitrogênio, então, somente é um processo que pode acontecer tanto quimicamente como biologicamente para converter nitrogênio molecular, no caso, nitrogênio da atmosférica, né, atmosférico, o N2, em alguma outra forma de nitrogênio. A primeira forma na qual ele é convertido quase sempre é a amônia, ou o amônio, né, dependendo aí do pH do seu meio. Mas a gente vai falar um pouquinho antes, né, de falar dos inoculantes agrícolas, né, que fazem essa fixação de nitrogênio no solo. Vamos falar de como é produzido industrialmente esses compostos nitrogenados a partir do nitrogênio atmosférico. Então nós vamos falar sobre a fixação de nitrogênio industrial. Esse foi um processo que foi desenvolvido em 1908, né? Mas ele foi aplicado industrialmente entre 1912 e 1913. Né? Quem desenvolveu lá a química básica desse processo foi Fritz Haber, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1918 por causa dessa descoberta, e depois Carl Bosch fez essa aplicação industrial e ganhou o Prêmio Nobel em parte por causa dessa descoberta. Na verdade, Carl Bosch ganhou o prêmio Nobel porque ele desenvolveu toda a indústria de alta pressão, inclusive a própria esses processos que acontecem em alta pressão, inclusive o próprio processo de fixação de nitrogênio. Então, a gente pensa o seguinte, né? Por que será que um processo, né, que nós chamamos hoje de processo Haber-Bosch, em homenagem aos inventores, teve tanta importância a ponto de 2 prêmios Nobel terem desenvolvido ele, né? Esse processo ter dado 2 prêmios Nobel para 2 pesquisadores diferentes, né? Esse processo industrialmente ele ocorre numa temperatura altíssima, né, a 450 graus, com uma pressão altíssima de 200 atmosferas. Quem desenvolveu industrialmente essas condições, né, possibilitou industrialmente, foi o Carl Bosch. E ainda utiliza um catalisador, que é a ferrita catalítica, que é alfa-ferro zero, né, que é o ferro na conformação alfa, o ferro metálico. Então é um processo super. Ele hoje em dia já é muito dominado, né? Ele já todo mundo conhece muito bem como é feito industrialmente. Isso foi feito no final do século passado. Foi desenvolvido tanto a sua química básica como o processo tecnológico no começo do século passado. E tá, por que ele é tão importante assim, né? Ele é tão importante porque ele foi
provavelmente o avanço tecnológico mais importante do século XX, porque ele permitiu a multiplicação da produção de alimentos no século passado, né? Por quê? Porque esse processo cria fertilizantes a partir do nitrogênio atmosférico, né? Vamos falar mais um pouquinho do processo, então, né? O processo Haber-Bosch, que faz a fixação de nitrogênio industrial, ele segue esse fluxograma aqui, esse diagrama, né? Então você alimenta aqui o hidrogênio produzido por outros processos, por exemplo, por alguma reforma catalítica, juntamente com o nitrogênio atmosférico, né? Esses gases eles são alimentados por meio de um compressor que vão garantir, inclusive, que você tem um reator aí com a pressão necessária para que o processo ocorra. Esse compressor ele vai esse gás ele vai passar pela lateral desse reator. Como a reação também é extremamente exotérmica, os gases já são pré-aquecidos, né, pela própria isotermia da reação aqui no leito catalítico, né, onde tem aquela ferrita. Os gases, então, eles vão passar por um aquecedor para chegar na temperatura lá de 450 graus Celsius, para que aconteça, né, de fato. E assim que eles passam pela ferrita nessa temperatura alta e sob essa alta pressão, você tem aí a conversão do nitrogênio e do hidrogênio na amônia, né? Nessa corrente de saída desse reator, você vai ter aqui a amônia, o nitrogênio e o hidrogênio que não reagiram, né? Porque, como vocês sabem, né, nenhuma reação ela acontece com 100% de eficiência, e passa por um trocador de calor. Nesse trocador de calor vai acontecer o resfriamento desse nitrogênio, desse hidrogênio e da amônia. O nitrogênio e hidrogênio pode ser recirculado para o reator para a gente conseguir aumentar a eficiência desse processo. Enquanto isso, parte desse nitrogênio, desse hidrogênio e ainda mais, que não reagiram, mais a amônia, vai passar para um condensador, né? O condensador ele tem a finalidade de passar essa amônia, né, para o estado líquido. Passando essa amônia para o estado líquido e colocando uma armazenada e refrigerada, a gente já obteve aqui o nosso produto da fixação de nitrogênio, né? No entanto, o hidrogênio e o nitrogênio que ainda não conseguiram ser reagidos, eles voltam para o trocador de calor para a gente conseguir altas eficiências nesse processo, né? Então, basicamente, é esse o processo Haber-Bosch. É assim que é produzido aí aquelas 100 milhões de toneladas ano aí de produtos a partir do nitrogênio atmosférico, né? Principalmente a amônia, aí, que vai depois ser convertida em compostos nitrogenados para a nossa agricultura. Bom, como a gente já falou da produção industrial do nitrogênio, vamos ver como acontece no solo. Afinal de contas, as plantas elas têm essa necessidade de nitrogênio e ela acontece de uma maneira muito natural no solo, né? Então, o que ocorre, né? O ciclo do nitrogênio, né? A fixação que ocorre no solo, a fixação natural, ocorre de maneira biológica, ou seja, existem alguns micro-organismos que são responsáveis por fazer essa fixação de nitrogênio, né? Esses micro-organismos eles colonizam o solo e eles entram num processo de endossimbiose ou de simbiose, no caso dos fungos, né? Nas raízes dos vegetais, que é onde você tem esse aporte de nitrogênio para propiciar o crescimento da planta, né? As bactérias a gente chama de bactérias diazotrópicas, que conduzem esse processo no solo, esse processo natural.
Aí os gêneros mais conhecidos é Azotobacter, a Klebsiella, o Clostridium, Rhizobium e Azospirillum, mas existem vários outros gêneros também que fazem essa fixação natural de nitrogênio. E também os fungos ectomicorrízicos, né, que fazem essa fixação, mas eles fazem para um processo um pouco diferente do processo que as bactérias fazem. Né? O importante aí salientar é que esse processo todo ele acontece em temperatura e pressão ambiente. O que mostra, né, como a gente, para fazer industrialmente esse processo, precisa de temperaturas, pressões e a presença de um catalisador químico, né, temperaturas altas, pressões altíssimas, catalisador para conseguir fazer o mesmo processo que acontece naturalmente em temperatura e pressões ambiente, né, condições extremamente amenas no solo, né, que a gente encontra aí normalmente na natureza. Aqui nós vamos retomar então, né, quais são os processos que acontecem no solo para que aconteça essa fixação natural de nitrogênio. Na verdade, vamos dar uma revisão no que é o ciclo do nitrogênio. Né? Então nós temos o nitrogênio atmosférico, ele vai ser absorvido pelos processos de fixação, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, nos nódulos das raízes leguminosas, ou seja, algumas raízes de algumas plantas leguminosas, elas têm esses nódulos que têm essas bactérias, é o que nós vamos falar com mais profundidade aqui no decorrer dessa aula, e vai fazer a fixação desse nitrogênio, né? Vai pegar esse nitrogênio atmosférico e vai colocar ele numa forma que seja assimilável pela planta, né? Essas bactérias fixadoras de nitrogênio que também estão no solo e que não necessariamente estão nos nódulos, né, dessas raízes leguminosas. Né? Existem algumas outras bactérias que não formam essas estruturas nodulares, mas também fazem a fixação de nitrogênio no solo. Vão fazer o processo que nós chamamos de amonificação, transformar isso daqui em amônia, né? E que vai ser transformada, por sua vez, por bactérias nitrificantes em nitratos e nitritos. Né? Aqui nós temos aqui as nitrificantes, que transformam a amônia em nitrito e depois o nitrito em nitrato. Esse nitrato ele vai estar pronto para ser assimilado pela planta e também pode ser utilizado pelas bactérias desnitrificantes, que são bactérias anaeróbias. Pode ser utilizado esse nitrato para retornar ao nitrogênio atmosférico. Então nós temos um ciclo do nitrogênio. Nitrogênio atmosférico indo para nitrogênio amoniacal no solo, indo para nitrito, também no solo, em condições aeróbias, indo para nitrato, também no solo, em condições aeróbias, e indo para nitrogênio atmosférico novamente pelas bactérias desnitrificantes, que são bactérias anaeróbias. Né? Aqui nós temos os produtores primários, né, as plantas, né? Nós temos também aqueles animais que comem as plantas e também vão utilizar esse nitrogênio aí nos seus processos de construção celular. Só que esses animais, essas plantas acabam morrendo, né? Então você consegue ter uma reassimilação desse nitrogênio absorvido pelas plantas e pelos animais, pelos decompositores, que também vão passar por um processo de amonificação para a produção de mais nitrogênio no solo. Então, basicamente, é esse o ciclo do nitrogênio como acontece na natureza. Né? Mas o porquê, né, essa dificuldade na produção do nitrogênio? Só lembrando também, né, o porquê que acontece, né, esse processo, né, que tem condições, né, tão extremas, né, industrialmente, e no solo a gente consegue fazer isso daí em condições ambientes. Né? Como a gente pode ver aqui do lado, a reação entre o nitrogênio e hidrogênio para formar amônia é essa daí, né? Um mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Né? A questão aí no seguinte é o nitrogênio. O nitrogênio ele é ligado um ao outro na sua forma molecular com uma ligação tripla. Essa ligação tripla ela é muito difícil de quebrar. Ela é impossível de quebrar? Não.
Não é impossível de quebrar, tanto é que acontece isso naturalmente, né? O impossível aí de quebrar é quando a reação não ocorre, né? Ou seja, essa reação ela é termodinamicamente favorável, ela acontece de uma maneira que existe uma liberação de energia livre dessa reação química, né? O impedimento aí é cinético, ou seja, essa reação, embora ela seja favorável, é, a velocidade na qual essa reação ocorre é muito lenta. Então você precisa de catalisadores, né? O catalisador que se usa no processo industrial é a ferrita catalítica lá naquelas condições extremas. No entanto, o catalisador que é utilizado biologicamente é uma enzima. Então essa enzima, na verdade, é responsável por quebrar essa tripla ligação do nitrogênio e fazer com que ocorra essa fixação do nitrogênio atmosférico em condições naturais, isso no solo aí associado a raízes de algumas plantas. Considerando o processo de fixação de nitrogênio, né, a importância da fixação de nitrogênio biológica na natureza, e que nós estamos tentando aqui pegar esse processo natural e replicar ele de maneira que você possa aplicar um inoculante agrícola, né, na agricultura, para você melhorar a fixação de nitrogênio natural do solo. Quem são os protagonistas que são normalmente utilizados? Bom, a fixação biológica de nitrogênio naturalmente, ela pode acontecer tanto por micro-organismos do domínio bactéria como do domínio arqueia. Mas para a produção de inoculantes industriais, é mais comum que se obtenham alguns micro-organismos naturais dentro do domínio bactéria, especificamente dois grandes gêneros que a gente já vai falar agora. Voltando que é um processo natural, então a gente vai pegar esses micro-organismos do solo e vamos tentar replicar eles no processo industrial, né? Eles formam nódulos nessas raízes das plantas leguminosas, né, das fabáceas. Aqui a gente pode ver como é que são esses nódulos, eles são formados nas raízes dessas plantas. Esses micro-organismos eles têm que formar um sistema simbiótico com a planta, na qual a planta é o hospedeiro e o micro-organismo é o simbionte. Os que são utilizados industrialmente, geralmente são bacilos não formadores de endósporos e são gram-positivos. Principalmente de dois gêneros, como a gente havia dito, né? O gênero Bradyrhizobium e o gênero Rhizobium. Outra característica deles, né, é que eles são flagelados, né? Tanto o gênero Bradyrhizobium como o gênero Rhizobium são as bactérias mais difundidas aí para serem produzidas industrialmente na produção de inoculantes agrícolas para a gente melhorar essa fixação biológica de nitrogênio. A fixação biológica de nitrogênio também ocorre por intermédio de fungos. Esses fungos estão no solo, né, e eles colonizam as raízes de algumas plantas com uma capa hifal, ou seja, a hifa do próprio fungo ela vai colonizar o redor dessas raízes, da superfície dessas raízes, e elas vão entrar numa simbiose, mas aí é uma exossimbiose, né? O fungo ele não vai colonizar a parte interna da planta. E vai entrar numa simbiose com essas plantas que são, na qual é necessária a fixação do nitrogênio, né? Geralmente isso acontece em árvores, né? Os grandes gêneros de árvores que são utilizados aí, inoculantes agrícolas fúngicos, o pinheiro, né? O Pinus e o gênero do eucaliptus também, né? Ambos os gêneros eles são passíveis de ter essa capifal de alguns fungos para fazer essa fixação do nitrogênio atmosférico, né? Também é um sistema simbiótico, como qualquer relação entre organismos que ambos são beneficiados, na qual a árvore é o hospedeiro, e o micro-organismo, né, no caso o fungo, ele é o simbionte, da mesma maneira que as bactérias e as arqueias. Os fungos mais comuns, né, que fazem esse processo de fixação biológica de nitrogênio são os basidiomicetos, né, são os basidiomicetos e os ascomicetos, né? Aqui a gente tem dois basidiomicetos, né, que são fungos do gênero Cortinarius. Aqui a gente tem o Amanita muscaria, que é bem venenoso,
E temos esse ascomiceto também, que é o tuber melanosporum, né? Ele não é normalmente utilizado industrialmente porque ele tem um valor agregado muito maior como uma especiaria alimentícia, né? Esse tuber melanosporum, na verdade, é o alimento mais caro do mundo, né? Ele custa uma nota, né? Ele é realmente caro, então o processo para produzir ele, na verdade eu nem sei se tem processo, porque o pessoal normalmente utiliza porcos para farejar esse tipo de fungo na floresta. Isso começou na Itália, né? E aí você pega aqui o quilograma desse fungo aí, você vai achar no mercado por mais de 5 a 17 mil euros, se não me engano. Então é uma especiaria muito cara e a gente não utiliza normalmente para fazer fixação de nitrogênio no solo, mas de qualquer maneira, ele faz naturalmente. Agora nós vamos falar um pouco das aplicações, né? Onde esses inoculantes agrícolas, né, que são produções dessas bactérias, vamos focar um pouco nas bactérias agora, são utilizadas, né? Geralmente em culturas de leguminosas, né? Então as das fabáceas, como a gente já havia falado, né? Porque as leguminosas propiciam a formação desses nódulos, o que faz ter uma fixação biológica de nitrogênio muito mais pronunciada. Aí as duas grandes culturas que são utilizadas realmente, essas inoculantes agrícolas, são a soja e o feijão. Então, essas leguminosas, né, que são plantas que produzem vagens com essas sementes, elas são mais propícias a receberem essas bactérias nas suas raízes e fazerem a formação desses nódulos nas quais recebem as bactérias, elas entram nesse sistema de endossimbiose com a planta. Ainda falando sobre as aplicações desses inoculantes agrícolas na agricultura, temos algumas outras plantas que também podem receber esses inoculantes, no entanto, eles não formam esses nódulos, né? Aqui a gente tem um grande exemplo, as gramíneas, né, que não fazem a formação de nódulos, mas conseguem uma melhoria muito substancial na fixação de nitrogênio biológica. No entanto, no caso dessas plantas, como eles não têm esse sistema simbiótico funcionando da mesma maneira que nas leguminosas, existe uma necessidade de suplementação de fertilizantes nitrogenados para você suprir o problema de você realmente ter uma nutrição adequada para aquela planta crescer. Dentre as gramíneas que se aplicam normalmente, esses inoculantes agrícolas, né, a gente pode citar aqui o milho, e também a cana-de-açúcar. Ambas as espécies elas são beneficiadas pela aplicação desses inoculantes, mas não vai fugir da necessidade de você colocar o fertilizante nitrogenado. Aí a gente volta lá no começo da aula da importância do processo Haber-Bosch para a produção de compostos nitrogenados, ou seja, a gente não consegue, com inoculantes agrícolas, cobrir todo o espectro de culturas agrícolas que podem ser beneficiadas com o inoculante agrícola. Então nós precisamos do complemento químico. Então é fundamental que a indústria de fertilizante ela necessita ainda da fixação química do nitrogênio na atmosfera. Agora nós vamos falar um pouquinho mais do processo de infecção da raiz por esses micro-organismos aí, pelas bactérias, né? Como acontece essa infecção? O micro-organismo ele entra em contato com a raiz da planta, né? Então você tem aqui o micro-organismo, você tem a planta, vai gerar uma raiz infectada. Então esses micro-organismos vão lá colonizar a superfície dessas raízes dessas plantas, primeiramente, né? Depois você começa a ter um processo de diferenciação celular das células das raízes dessas plantas. Essa diferenciação celular, ela acontece, ela forma uma coisa chamada bacterióides, que são os sacos onde essas bactérias elas vão ser entrar em endossimbiose com essa raiz. Então, começa uma diferenciação celular da própria raiz da planta e também dos micro-organismos e forma um bacterióide, que é ainda uma forma mista da célula da planta com a célula da bactéria. Depois disso, você já tem a formação de nódulos, ou seja, aquilo vai colonizando cada vez mais de bactérias que são as fixadoras de nitrogênio e vão gerar tumores nas raízes, que são esses nódulos.
Esses nódulos vão ser muito ricos numa enzima cujo código genético, o código genético dessa enzima, né, para a expressão dessa enzima, está dentro da bactéria, que são as nitrogenases. Aqui está a estrutura quaternária da nitrogenase, uma nitrogenase genérica, claro, porque cada espécie vai ter alguma diferença aí nessa enzima, né? Elas dependem do oxigênio, então o processo de fixação de nitrogênio ele é um processo aeróbio, e também vai depender também da presença de um cofator de ferro. Só corrigindo uma coisa, eu disse que era um processo aeróbio. Existem algumas bactérias que fazem a fixação de nitrogênio em anaerobiose, mas aqui a gente vai focar no processo aeróbio para a gente facilitar a compreensão dessa. Mesmo porque a Bradyrhizobium e a Rhizobium, elas utilizam oxigênio para fazer essa fixação de nitrogênio. Por fim, essa nitrogenase com o cofator de ferro e com o cosubstrato de oxigênio consegue aí assimilar o nitrogênio da atmosfera e formar aí o nitrogênio orgânico ou a amônia ou as formas de nitrogênio. Consegue fixar esse nitrogênio. Então, basicamente, é isso que acontece no processo de fixação biológica de nitrogênio quando ele é mediado por bactérias que formam esses nódulos nas raízes das leguminosas. Agora vamos falar um pouquinho mais das fases da nodulação, né? Como acontece passo a passo a formação desse nódulo pelo inoculante agrícola na raiz das leguminosas, né? Primeiro, a raiz, ela de alguma maneira ela percebe por algum sinal químico que existem bactérias produtoras fixadoras de nitrogênio e liberam alguns flavonoides radiculares que estimulam o crescimento dessas bactérias, ou seja, a própria raiz já vai soltar um fator, ela produz um fator para melhorar o crescimento dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio, por sua vez, vão começar a liberar uns fatores chamados NODs, são substâncias que podem ser reidentificadas pela raiz das plantas. Então, essas bactérias liberam esses NOD factors, esses genes das raízes das plantas, eles reconhecem esses NOD factors, ou seja, você tem um gene da planta que reconhece esse sinal químico da bactéria, ou seja, está acontecendo uma conversa aí entre a bactéria e a raiz da planta, entre as células da raiz da planta, para que exista essa endossimbiose. Existe depois disso a aderência dessas bactérias fixadoras de nitrogênio que já estão numa população já cada vez mais crescente, estimuladas pelos flavonoides que foram liberados pela raiz da planta, a aderência dessas bactérias ao pelo radicular. Então a raiz ela tem vários pelinhos e existe a aderência dessas bactérias a esses pelos, né? Esses pelos eles se curvam e depois você tem a indução da formação do nódulo por um processo bioquímico. Quando começa a formação do nódulo, já começa o processo infeccioso, ou seja, essas bactérias já começam a migrar para dentro da raiz. Você tem uma infestação, uma infecção dessa raiz com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Depois você tem a formação de um cordão de infecção. Quando começa a infecção, então, o próprio pelo radicular vai levar essas bactérias lá para dentro da raiz. Esse cordão de infecção vai levar, é um canal entre o meio externo e o meio interno da raiz, e onde vai acontecer essa infecção propriamente dita. Então você tem a formação depois de bacteriossomos, ou seja, estruturas dentro das células da raiz, especializadas em abrigar essas bactérias. Então você tem um crescimento. Quando acontece a formação do bacteriossomo, não há mais crescimento das bactérias formadoras das bactérias fixadoras de nitrogênio. Então você tem esse crescimento interrompido, né? E a última etapa é a formação dos bacterióides, que são já as estruturas das bactérias em endossimbiose com a planta, né? Então você tem a diferenciação das células das bactérias fixadoras de nitrogênio em uma organela. Então nesse momento ela deixa de ser uma bactéria, uma célula de vida independente, para se tornar uma organela de uma célula de uma planta. Então é um processo de endossimbiose. Aí vale a pena falar um pouquinho mais, né, disso. Isso já aconteceu no passado, né? Isso acontece de várias formas, né? Mas já aconteceu inclusive com nós no passado, né? Com nós, seres que possuímos mitocôndrias, né? A tese que há é que a mitocôndria, em algum momento, ela foi uma bactéria de vida independente dos organismos dos eucariontes,
e em algum momento entrou em endossimbiose com células eucariontes. Até o ponto que a interdependência da célula eucarionte com a mitocôndria ficou tamanha que não existem mais mitocôndrias de vida livre. Então, nada mais é do que ela se tornou uma organela citoplasmática. Assim, e da mesma maneira aconteceram com os cloroplastos, só que nas plantas, né? Então eles foram também levados para dentro da célula das plantas e as plantas começaram a fazer fotossíntese. A tese de que era o cloroplasto, na verdade, ele era uma vida, né? Uma forma de vida independente da planta. A prova que a gente encontra disso é que você tem tanto o DNA mitocondrial como um DNA um DNA do cloroplasto, são DNAs distintos do DNA cromossômico da célula. Então a gente vê aí a provável, não só provável, né? Uma grande evidência de que houve essa endossimbiose no passado e agora a endossimbiose se tornou tão efetiva que não existem mais nem cloroplastos nem mitocôndrias com vida livre. E a gente consegue ver isso claramente com as bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes das leguminosas. Agora vamos retomar todo o processo passo a passo de como funciona a nodulação desde lá do pelo radicular, lá na raiz da planta, né? Aqui nós temos o pelo radicular e temos os rizóbios, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas já ficam aqui aderidas a esse pelo radicular. Em seguida, existe o crescimento e enrolamento, né? O pelo radicular ele vai envolver essas bactérias. Aqui a gente tem aquela liberação dos nod factors, que são reconhecidos pelo pelo radicular, e que vai começar a fazer esse processo de nodulação, né? Então, vai ter aqui, você já vê que a célula já sofre alguma deformação, né? O pelo cresce, ele enrola de maneira a envolver essas bactérias. Logo em seguida, nós temos esse canal de infecção formado e num complexo de Golgi da célula da própria raiz, vai formar uma vesícula, né, chamada de vesícula de Golgi, que irá receber essas bactérias que já estão sendo infectadas, transportadas pelo canal de infecção desse pelo que já está todo colonizado por essas bactérias, né? Então essas bactérias estão sendo agregadas dentro de um complexo de Golgi de uma planta, de uma célula de uma raiz de uma planta, né? Então, e com isso você já começa a induzir a formação desse nódulo. Em seguida, o que acontece, né? A membrana do canal de infecção se une com a membrana celular. Então, o que acontece? Você começa a ter a infecção efetiva dessa célula, ou seja, essa célula já está colonizada internamente por essas bactérias, e o próprio cordão de infecção também começa já a ter essa infecção. Em seguida, o que acontece é a formação do bacteriosoma, ou seja, essas bactérias elas são recebidas dentro dessas estruturas e nesse momento o crescimento das bactérias para, porque ela está começando a deixar de ser a bactéria para se tornar uma organela citoplasmática da célula da raiz da planta. Após a formação desses bacteriossomos, você tem as vesículas contendo os rizóbios endosimbiontes, ou seja, você tem a formação dos bacterióides e nesse momento você já não tem mais a célula livre do micro-organismo e já tem um micro-organismo vivendo em endossimbiose com a planta. Logo após a infecção da célula da raiz da planta, o que ocorre, né? O que do aparato genético daquela bactéria vai ficar para a planta, que é tão importante, né, na expressão dessas nitrogenases por esses bacterióides, né? Eles têm dois genes, né, o NIF e o FIX, né, que eles são responsáveis pela expressão dessa nitrogenase, né? E tem os genes do simbiossomo. O simbiossomo nada mais é do que o bacterióide, né, aquela organela formada, né? São genes responsáveis pela assimilação da amônia, ou seja, vai levar ainda essa amônia a ser assimilada pela planta, ou seja, vai colocar essa amônia produzida pela nitrogenase na planta e também o gene da leg hemoglobina,
que é importante para que haja aí efetivamente a fixação do nitrogênio, né? A enzima é essa daqui, né? Ela tem várias subunidades, né? Ela é uma enzima que ela requer energia, então você pode ver aqui que tem uma desfosforilação do ATP, né? São unidades que tem uma ferroproteína, depois uma ferromolibdênio-proteína, depois uma ferroproteína, onde acontece o transporte de elétrons, né, entre o nitrogênio, que esses elétrons vêm do oxigênio, no caso dos processos aeróbios. Então você tem o nitrogênio, são transferidos 8 elétrons, mais 8 prótons, com 16 ATPs, ou seja, um processo muito dispendioso energeticamente para a planta, né, para o bacterióide, dando aí 2 moléculas de amônia, mais 2 moléculas de hidrogênio, mais 16 ADPs, mais 16 fosfatos aí do processo, né? Então, é um processo dispendioso energeticamente para a planta. Como é a ação desses inoculantes bacterianos na raiz das plantas, né? Depois que você forma isso, em que condições essa inoculação acontece? Não é? Aí a gente tem aqui os nódulos, né? Nesses nódulos são infecções de Bradyrhizobium ou de Rhizobium, no caso dos inoculantes mais comuns aí produzidos com essa finalidade, né? Aqui nós temos também as fotos dos bacterióides. Vocês veem que a célula a célula do micro-organismo ela é bem diferente do bacterióide, que são essas organelas aí das células das raízes das plantas infectadas, né? E isso acontece, falando aí dos gêneros Bradyrhizobium e do gênero Rhizobium, isso acontece aí em bacilos não formadores de esporo, de endósporos, tem mais ou menos essas dimensões, né, de 0,5 a 0,9 a 1,2 a 3 micrômetros, né, são bem pequenas as bactérias, são gram-positivos, flagelados, neste caso aeróbios estritos, a temperatura ótima de desenvolvimento é de 25 a 30 graus e o pH ótimo de 6 a 7. Isso daí é importante conhecer, até mesmo para quem aplica esses inoculantes agrícolas, para que o solo esteja nessas condições para receber esses inoculantes de uma maneira que seja realmente eficiente na cultura vegetal que está se desejando fazer aí a inoculação. Vamos agora salientar algumas diferenças, né, na produção do Rhizobium para a produção do Bradyrhizobium, não é? O Rhizobium ele é uma cultura de crescimento rápido, né? A gente tem um máximo aí de 0,2 por hora, que isso resulta num tempo de geração de 3,5 horas, né? Então, cada 3,5 horas você tem aí o dobro da população de Rhizobium, né? O crescimento diminui o pH, e os substratos preferenciais para fazer esse crescimento são a sacarose, o glutamato, extrato de levedura, né? Se você colocar o pH aumenta, você consegue manter aí o sistema num pH ótimo para a produção desse micro-organismo, né? Por sua vez, o Bradyrhizobium é uma espécie de crescimento, um gênero de crescimento lento, né? Estamos falando aí da ordem de 0,07 por hora a velocidade máxima de crescimento específica dele, né? O que dá um tempo de geração de 10 horas, ou seja, a cada 10 horas você tem a população dobrada. O crescimento dele faz com que o pH do meio também aumente. Essas informações são fundamentais para quando a gente vai fazer escalonamento do processo, ou seja, vamos pegar a bactéria do solo, vamos colocar num processo industrial para multiplicar essas bactérias. Então a gente precisa saber como essas bactérias elas crescem para a gente aí conseguir dimensionar fermentadores para conseguir produzir essas bactérias. Então, nesse caso, essa fermentação, assim como a fermentação, por exemplo, de bioinseticidas, nós estamos olhando para o micro-organismo em específico. São fermentações cujo produto é a própria biomassa dos organismos que a gente está cultivando. Agora vamos falar sobre como é realizada a seleção dessas linhagens, ou seja, a gente tem esses micro-organismos já naturalmente no solo, a gente vai pegar eles do solo, vai utilizar todo o conhecimento que a gente tem de crescimento deles, de cada uma dos gêneros que nós estamos estudando, e vamos selecionar algumas linhagens desses gêneros, né, em algumas espécies, né, mais adequadas para aplicação industrial e para aplicação final na agricultura, ou seja, a gente quer crescer uma coisa que tenha realmente efetividade
tanto na infecção lá das leguminosas, como na ação junto às gramíneas, e principalmente que consigam produzir fixar esse nitrogênio de uma maneira adequada na raiz da planta, né? Então, o que é importante aí na seleção de uma linhagem para a gente ter propriedades legais, né, propriedades interessantes para infectar essas plantas, né? Primeiramente, a gente precisa ter uma linhagem que seja infectiva, ou seja, uma linhagem que consiga fazer todo esse processo de infecção e formação do bacteriossomo, né, do simbiossomo, na raiz da planta. Então, nós precisamos de linhagens que tenham essa afinidade com a planta. Elas têm que ser capazes de gerar nódulos. Outra característica muito importante é a questão com relação à tolerância às condições ambientais no campo. Ou seja, no campo você vai aplicar esses inoculantes vão ser absorvidos pelo solo, posteriormente absorvido pelas raízes das plantas. As bactérias elas têm que sobreviver a esse processo de você aplicar esse inoculante agrícola nas plantas, né? Então, isso faz com que essas bactérias elas precisam ter uma tolerância a estresse por agentes químicos e físicos muito grande, né? Principalmente aí, se a gente pensar em agentes físicos, o próprio pH do solo, a própria condição de umidade, de temperatura do ar, e também a inseticidas e fungicidas. Afinal de contas, você vai utilizar outros defensivos agrícolas, outros produtos no solo, na tua cultura, para preservar a sua cultura. E esse inoculante ele tem que ter essa resistência a esses agentes químicos também, ou seja, eles não podem ser muito afetados pela presença de inseticidas e fungicidas, que também têm ação antibiótica, né, antibacteriana, que pode assim afetar aí o crescimento desses micro-organismos nas raízes das plantas, né? Outras questões relacionadas à seleção de linhagens também ela tem que ter a capacidade de se aumentar, né, ou ter a manutenção dessa produção pela fixação de nitrogênio comparável a fertilizantes químicos, ou seja, principalmente quando a gente fala aí de inoculantes agrícolas mais voltados para aplicação em leguminosas, tem que ser uma capacidade comparável à fixação de nitrogênio, como se você estivesse aplicando o fertilizante com nitrogênio lá, o nitrogênio químico, né? Outra característica importante nessas linhagens é que elas sejam estáveis industrialmente. O que é uma linhagem estável industrialmente? Que você pode replicar ela industrialmente, ela não vai perder nenhuma das suas características ao longo do tempo. Então você consegue produzir muito dessa linhagem sem perder nenhuma dessas características positivas da linhagem que nós selecionamos aqui. Então, por que elas têm que ser estáveis, né? Porque durante o processo industrial podem haver algumas variações, tanto de alimentação como de parâmetros de processo, como por exemplo pH e temperatura, principalmente, né? E que pode afetar significativamente a qualidade do teu produto final. Essas linhagens elas têm que ter uma tolerância maior a variações de pH, de temperatura, de agentes químicos, que são encontradas normalmente no processo industrial. Então você leva uma linhagem que naturalmente vai produzir melhor a descendentes mais adaptados e com as mesmas propriedades que a gente encontra aí na aplicação agrícola. Então, eles têm que ser pouco suscetíveis a contaminações do processo. Isso é outro problema industrial também, quando você vai produzir micro-organismo, que você coloca o que alimenta um micro-organismo alimenta diversos outros micro-organismos. Então, você pode ter aí, inclusive, a contaminação e você acabar produzindo uma coisa diferente daquilo que você queria produzir inicialmente. Então, isso também é um fator importante a ser considerado na estabilidade. Outro fator importante é a alta produtividade, ou seja, você vai ter micro-organismos que sempre se replicam na velocidade que você gostaria que eles replicassem, ou seja, naquela que você ajustou o seu processo, né? Lembra que a gente falou daqueles mi máximos, né? Aquelas velocidades máximas de crescimento, elas têm que ficar sempre no mesmo parâmetro no processo industrial, né? Uma outra questão também que é importante, né, é a contaminação pelo próprio micro-organismo, só que quando ele é menos eficiente, né? Então, você deseja pouca variação genética dentro do seu reator. Seu reator, para a produção industrial desses micro-organismos, você tem que selecionar linhagens que são pouco suscetíveis a essas variações genéticas devido a variabilidades do próprio processo industrial, né? E como nós dizemos de uma maneira bem geral, né, a gente precisa que
essa linhagem sobreviva ao uso e à aplicação, né? Então, nós voltamos que tem que ser linhagens resistentes àquelas condições de aplicação no solo, no ambiente agrícola, considerando tudo o mais que você vai colocar lá naquele solo para fazer a sua cultura agrícola prosperar, né? Ainda falando das seleções de linhagem, né? O que nós desejamos encontrar, né? O que nós desejamos, quais são os procedimentos para a gente fazer adequadamente essa seleção de linhagem? O isolamento de linhagens selvagens, né? Ou seja, fazer a prospecção de linhagens mais eficientes e adaptadas. A gente sempre vai ter que fazer uma investigação contínua do par rizóbio cultivado. Ou seja, o próprio solo e as variações ambientais vão gerar linhagens cada vez mais adaptadas e mais eficientes na produção, na infecção e na produção de compostos nitrogenados para a planta. Então, a diferença entre esse processo biotecnológico, lá do processo Haber-Bosch que a gente falou, o processo Haber-Bosch se estabeleceu, existiram algumas melhorias com o passar do tempo, ainda existe alguma pequena melhoria que precisa ser feita no processo, mas o processo é muito bem consolidado. Mas como todo processo biológico, todo processo biotecnológico, na verdade, a gente precisa estar sempre investigando novas cepas, novas linhagens, novas espécies mais adaptadas àquela aplicação específica. Especificamente no caso dos inoculantes agrícolas, a gente sempre precisa ficar olhando, investigando, fazendo uma avaliação da interação entre esse rizóbio e esse cultivar, essa bactéria e o cultivar alvo dessa bactéria, para fazer inoculantes cada vez melhores nesse processo aí de inoculação agrícola. O que é importante aí salientar é que, como esse processo, a gente tem que fazer muita investigação científica para saber como as plantas estão crescendo e buscar cada vez mais essas bactérias no solo e buscar bactérias que interajam cada vez mais efetivamente com as plantas. Então, o trabalho de pesquisa, nesse caso de biotecnologia, ele é contínuo. Então, o que acontece? Acaba ficando muito caro você produzir esses inoculantes. Mas esse preço acaba se compensando depois no final do seu produto, no seu produto final. Afinal, por ser um produto biotecnológico, você não precisa ficar sempre aplicando esse produto no solo, né? Uma vez que você colonizou, você tem aquelas plantas colonizadas, você só vai precisar fazer uma manutenção dessa colonização dessas plantas. Ou quando você trocar uma cultura pela outra, você vai precisar fazer uma manutenção dessas linhagens no processo de plantio. Então existem muitas vantagens aí na utilização dessas linhagens. Então a gente tem que sempre selecionar e pensar que a seleção de linhagens é um processo contínuo de pesquisa desse processo biotecnológico. Outra questão muito importante no processo de produção desses micro-organismos industrialmente é a seleção da fonte de carbono, né? Tem que pegar uma fonte de carbono, nós temos que utilizar uma fonte de carbono que seja prontamente utilizada para aquele micro-organismo e que principalmente não desvie a rota metabólica dele para a produção de produtos que não interessam. Então, geralmente nós estamos falando do quê? De carboidratos, ácidos orgânicos e álcoois. São ótimos substratos para a produção de ambos os micro-organismos, né? Temos que evitar aí, né, a inibição por excesso de substrato. Então, para evitar a questão da inibição por excesso de substrato, nós utilizamos normalmente fermentações em bateladas alimentares, embora o processo de fermentação em bateladas normais, bateladas simples, né, no caso, também sejam utilizadas industrialmente. Então, o que é inibição por excesso de substrato? Vamos relembrar, né? Inibição por excesso de substrato é quando você tem muito substrato, muita fonte de carbono no teu meio e isso acaba inibindo algumas enzimas dentro dos micro-organismos que acaba comprometendo o crescimento na velocidade adequada desses micro-organismos. Então tem que ter uma regulação muito boa da alimentação dessa fonte de carbono no seu processo, né? Vamos falar primeiro do rizóbio, né? O substrato de interesse, no caso do rizóbio, é a sacarose, né? Leva a fatores de conversão de 0,4 a 0,5 gramas de célula por grama de sacarose, lembrando que o YXS, né, o fator de conversão entre substrato e micro-organismo, fala o quanto de substrato é convertido efetivamente em micro-organismo e não em outros produtos do metabolismo desse micro-organismo, né? Tomando-se cuidado que a partir de 12 gramas por litro,
de sacarose, você começa a ter um processo de inibição por excesso de substrato. Então tem que sempre manter a concentração abaixo de 12 gramas por litro para você não comprometer o crescimento desses micro-organismos. Né? No caso do Bradyrhizobium, você tem uma espécie, são espécies mais fastidiosas do que espécies de Rhizobium, ou seja, mais fastidiosas são elas mais exigentes e mais precisa de mais cuidado na hora da alimentação dessas espécies. O substrato de interesse, no caso, é o glicerol, levando aí a YXS, né? Mais uma vez, fatores de conversão de substrato em micro-organismos de 0,4 a 0,6 gramas de célula por grama de sacarose. Quando nós falamos por grama de sacarose, estamos falando em sacarose convertida. Então, temos que converter esse glicerol em sacarose por meio de um jogo de pesos moleculares. Então, é o equivalente a gramas de sacarose. Essa é a exigência de fonte de carbono para esses micro-organismos. A fonte de nitrogênio, que também é importante se alimentar o nitrogênio nesse processo, é basicamente utilização de fontes orgânicas e inorgânicas. Aí a gente pode utilizar a própria amônia para fazer esses micro-organismos crescerem, o nitrato e nitrito, né, mas somente em culturas de Rhizobium, e alguns aminoácidos. Né? Lembrando que a ausência de nitrogênio no processo industrial para crescimento desses micro-organismos leva à formação de PHAs, ou seja, você tem aí a formação de organelas especializadas em armazenar energia, né, na forma de PHA, né, que são os polihidroxialcanoatos. Polihidroxialcanoatos são chamados biopolímeros, ou seja, eles acabam sendo secretados internamente na célula dos micro-organismos quando elas têm algum tipo de estresse, principalmente alimentar, ou seja, os micro-organismos estão com uma deficiência em algum nutriente, eles começam a formar esses polihidroxialcanoatos, o que gera um problema sério, porque eles usam a energia deles para produzir essa reserva energética, ao invés de crescer. Então, é fundamental que a suplementação de nitrogênio nesses meios seja adequadamente realizada. Né? Então, aqui a gente tem na foto a formação aqui de... São células que estão formando já o polihidroxialcanoato, né? Elas ficam todas deformadas e com esses biopolímeros formados dentro da própria célula. Né? Para a gente suplementar esse nitrogênio, geralmente a gente usa água de maceração de milho, ou água ou extrato de levedura, né, como fontes de nitrogênio. São fontes de nitrogênio adequadas para o crescimento de ambos os micro-organismos. Né? E lembrando que o nitrogênio inorgânico pode afetar o pH. Né? Então, você colocar lá o amônio, ou o nitrato ou nitrito, você pode ter problema aí de mudança de pH no teu meio nutricional. Então temos que utilizar diversos compostos de nitrogênio inorgânico de maneira que a gente encontre um balanço de pH e sempre que a fermentação aconteça naquele pH que a gente tem como ideal para o crescimento desses micro-organismos. Também precisamos de alguns outros fatores de crescimento, além dos nutrientes, né, alguns micronutrientes, né? Pensando em compostos orgânicos, são as vitaminas e alguns aminoácidos e peptídeos, né, que vão fazer aí, vão compor todo o ferramental de cofatores para as enzimas desses micro-organismos estarem em concentrações, em expressões, tal que o crescimento seja máximo, porque é isso que você quer no seu processo industrial. Lembrando, você quer crescer micro-organismo, você não quer desviar seu metabolismo para a produção de qualquer outra coisa, né? A matéria-prima desses compostos orgânicos, né, normalmente extrato ou água de levedura, ou seja, a gente consegue esses fatores de crescimento também juntamente com o nitrogênio, com uma fonte de nitrogênio, e o consumo de nitrogênio inorgânico pode afetar o pH. Estamos repetindo isso por quê? Porque é fundamental que no processo você tenha controle de pH. Desvio de pH para um processo que produz micro-organismos é fatal para o processo. Você para de produzir esses micro-organismos. Então, é fundamental que se tenha isso em mente, que o controle de pH ele tem que ser feito sempre de uma maneira muito, muito, muito adequada no teu processo biotecnológico.
o meio de cultura. Vamos falar agora do meio de cultura. Então falamos lá da fonte de carbono, fonte de nitrogênio, falamos também aí de alguns cofatores, né? São os fatores de crescimento que a gente precisa. Então, o que precisa ter nesse meio de cultura para a gente fazer essas bactérias crescerem industrialmente? A composição do meio aí, em termos de macronutrientes, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Precisamos dos micronutrientes, né, os fatores de crescimento e coenzimas, e metais traços, que vão fazer estimular aí a produção de algumas enzimas e serem cofatores de algumas enzimas também. Né? Então nós temos aqui meios, né, comparação de alguns meios para o crescimento de 3 espécies diferentes de Rhizobium. Né? Então a gente tem aqui a sacarose aí numa concentração de 10 gramas por litro, extrato de levedura, alguns fosfatos, magnésio e sulfato também são acrescentados no meio, cloreto de sódio e o nitrato de potássio aí como fonte de nitrogênio inorgânico. Vejam que para cada espécie a concentração desse nitrogênio inorgânico ótima para o crescimento desse nitrogênio pode variar. Né? Aí a gente está falando do Rhizobium milioti e o trifoli, usa 0,8 gramas por litro de nitrato de potássio, enquanto o R-Lot usa aí 1 grama de nitrato de potássio, 1 grama por litro. Né? Também precisam de alguns micronutrientes, alguns outros micronutrientes. Aqui está falando de manganês e de ferro. Ferro, lembra que ferro é importante para compor lá o complexo enzimático da própria nitrogenase. Né? Então também é importante para o crescimento do próprio micro-organismo. Né? Então a gente está falando aqui de uma suplementação desses metais aqui. E lembrando novamente do pH, que é fundamental a gente manter esse pH lá, nesse caso dessas culturas em 6,8, para a gente conseguir um crescimento ótimo dessas culturas. Né? Também é importante, num processo biotecnológico, não somente meio nutricional, mas também um controle efetivo dos parâmetros de processo, ou seja, aqueles parâmetros que afetam o máximo, a velocidade específica de crescimento do micro-organismo. Ou seja, temperatura, agitação, o próprio pH, os nutrientes, como a gente falou, não só a composição, mas a concentração desses nutrientes e o oxigênio dissolvido, lembrando que esses micro-organismos são aeróbios, né? O que é importante ressaltar aqui que essa velocidade máxima de crescimento tem impacto direto, aqui a gente colocou a equaçãozinha, né, no tempo de geração desses micro-organismos. Ou seja, a gente tem que fazer um processo de investigação das melhores temperaturas, das melhores agitações, dos melhores pHs, das melhores composições de nutrientes e da melhor forma de aeração desses fermentadores, para a gente maximizar a produção desse micro-organismo. Maximizar a produção desses micro-organismos aumenta a velocidade específica de crescimento, ou seja, diminui o tempo de geração, que é aquele tempo que você tem para dobrar a concentração desses micro-organismos no seu processo. Mais uma vez, lembrando que esse processo que a gente está falando agora já do processo de produção industrial, então é muito importante que a gente tenha esse controle desses parâmetros de processo, né? E a constante investigação também desses parâmetros, uma vez que você sempre está investigando qual melhor micro-organismo para crescer, para compor o seu inoculante agrícola, você também tem que sempre investigar a influência desses fatores no teu processo. Como é que funciona essa jogada entre parâmetro e meio de cultura? Né? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Né? A gente tem vários aqui Bradyrhizobiums, né? Algumas espécies diferentes, algumas linhagens diferentes. E a gente está colocando uma investigação na qual foi utilizado glicerol e sacarose como fonte de carbono no crescimento deles. Né? Alguns micronutrientes, ou seja, a fonte de microorganismo, de micronutriente, no caso desse primeiro aqui, desse CM587, foi água de levedura. Aqui também foi água de levedura, nessas concentrações aqui. Aqui foi extrato de levedura. Nesse caso aqui do Bradyrhizobium leguminosarum, foi utilizado extrato de levedura em 2 gramas por litro e mais glutamato em 2 gramas por litro. E aqui, nesse micro-organismo aqui, a gente utilizou extrato de levedura mais peptona.
Metais, eu coloquei aqui alguns meios, né? O meio Lopreto e o meio Boiardi, que são dois meios de metais traço. Depois a gente pode até colocar os artigos aí de onde vieram esses meios, né? Isso leva a diferentes mimáximos, né? Diferentes velocidades de crescimento. Lembrando que quanto maior o mimáximo, melhor é o seu processo na questão de crescimento, né? Se a gente for comparar aqui todos os Bradyrhizobium, a gente vai ver que o Bradyrhizobium leguminosarum, essa cepa Sêmia 4064 aqui, ela atingiu uma velocidade de crescimento maior, né? A gente está falando aqui em 0,23 por hora. Então, nessas condições aqui, talvez uma linhagem interessante para você ter industrialmente. Só precisa saber se essa linhagem ela é uma linhagem com todas as características e ela é competitiva com as outras linhagens. Então, não adianta nada a gente ter um processo industrial que você tem uma linhagem que cresce bastante, que cresce muito, mas de repente na aplicação ela não é uma linhagem interessante para aplicar. Então, sempre tem que ter esse processo de investigação. Isso faz com que a gente pense, né, que o processo biotecnológico, de maneira geral, é um processo que requer uma investigação científica constante. Não é um processo industrial que você consegue depois colocar simplesmente um técnico para operar lá o reator e você sempre vai ter aqueles parâmetros lá de controle, né? Tudo muito bem definido. Esse processo ele muda com o tempo, ele muda conforme a gente vai investigando melhor as próprias mudanças das culturas. Aí tem as mudanças climáticas, a gente tem novos defensivos agrícolas que podem de repente afetar de uma maneira diferente essas células. Então, como é que a gente vai fazer, né? E voltando também, vale a pena reforçar que você não pode simplesmente colocar um inoculante agrícola, uma cultura que seja manipulada geneticamente. Afinal de contas, você colocar uma cultura manipulada geneticamente, você vai colocar no solo um monte de micro-organismo que pode ter aí um monte de consequências complicadas do ponto de vista ambiental se você colocar qualquer coisa que seja cultivada a partir de uma cultura recombinante. Se a gente pensar bem, a gente sempre parte de culturas selvagens para fazer um melhoramento dessas culturas, utilizando mais ou menos aí as ferramentas de engenharia evolutiva para selecionar esses micro-organismos, né? Vamos falar agora um pouquinho do processo. Falamos do micro-organismo, falamos de como ele infecta a planta, falamos como ele cresce, ou seja, e a importância de a gente conhecer todos os fatores de crescimento para a gente fazer a produção industrial desses micro-organismos. Agora a gente vai falar de como efetivamente, né, é o processo de produção desses micro-organismos, né? A gente tem aqui um pequeno esquema de como funciona, né? A gente tem um fermentador aqui de 200 litros, né? A gente tem a aspersão de ar, lembrando que eles são aeróbios, né? E a colocação do meio de cultura, né? A gente tem frascos de reativação de cultura, que são reativados em balões de 10 litros para você fazer o crescimento escalonado desses micro-organismos, até que você consiga alimentar esses micro-organismos no bioreator, já com uma concentração interessante, né? Uma concentração inicial interessante para o crescimento do micro-organismo. Lembrando que a concentração inicial de crescimento de micro-organismos, pensando que um reator sempre funciona, um reator para produção de micro-organismos, ele sempre vai funcionar na fase exponencial de crescimento, ou seja, a gente precisa ter uma boa concentração inicial para conseguir replicar isso num tempo interessante, num tempo de processo interessante, né? Primeiro a gente faz o carregamento total do meio de cultura no fermentador, né? Então a gente pega todo o meio de cultura e coloca dentro do reator. Faz esterilização desse meio de cultura, ou seja, a gente usa aí um vapor a 100 graus no encamisamento, né? E injeta aí vapor a 120 graus no período de 15 a 30 minutos. Colocou esse meio de cultura, ele está estéril, ou seja, a gente já evita aquele problema da contaminação e você não está crescendo outra coisa além da cultura que você efetivamente quer, né? Nós resfriamos esse meio a 28 a 30 graus, que é a temperatura adequada para o crescimento desses micro-organismos, e depois a gente começa a fazer a agitação e a aeração. Fazendo a agitação e a aeração, mantendo o oxigênio dissolvido nesse meio, numa concentração adequada ao crescimento do micro-organismo, a gente começa o processo de inoculação. Então, nós inoculamos esse reator com o meio de cultura já selecionado,
E após o crescimento desse micro-organismo, a batelada termina, a gente tem a descarga desse processo. Mas, como eu disse, a fermentação em batelada ela traz uma limitação, que você não consegue colocar de uma vez só o carregamento total do meio de cultura nesse fermentador. Por quê? Porque essas bactérias elas sofrem inibição por excesso de substrato. Então, o ideal é que se faça a fermentação em bateladas alimentadas, né? Onde esse meio de cultura ele é alimentado fracionadamente no bioreator. Então, de todo o resto, o reator ele funciona da mesma maneira, né? Mas você tem o carregamento parcial do meio de cultura no fermentador. Você não vai carregar todo o meio de cultura. Você parte para a esterilização desse meio de cultura e para o resfriamento da mesma maneira que o outro processo em bateladas, né? Inoculamos o reator. A partir de então, nós fazemos a alimentação contínua desse meio de cultura, de maneira que a concentração de matéria orgânica nesse reator sempre se mantenha em uma concentração mais baixa do que aquela que exerce a inibição por excesso de substrato nos micro-organismos e compromete o crescimento desses micro-organismos. Então, a ideia desse processo é que você faça esse processo, a alimentação do meio, continuamente. Você faz a alimentação do meio continuamente, conforme os micro-organismos vão crescendo e essa concentração de matéria orgânica vai diminuindo, você vai alimentando e mantendo sempre esse processo em uma concentração de matéria orgânica baixa. Qual que é a grande desvantagem desse processo, né? Embora você tenha feito a esterilização do processo do meio aqui parcialmente carregado no reator, quando você começa a colocar o meio de cultura aqui continuamente, você pode ter um probleminha aí, principalmente de contaminação. Então, por mais que você esterilize esse meio de cultura aqui, você está constantemente alimentando ele no reator, então pode acontecer aí uma contaminação. Outro problema que pode acontecer, esse meio de cultura também ele vai entrar já com algum procedimento de esterilização por temperatura, então ele vai acabar entrando aqui numa temperatura provavelmente elevada nesse reator. Então o que vai acontecer, você vai ter que tomar mais cuidado no controle de temperatura para estar sempre na temperatura ideal para o crescimento desses micro-organismos. Então sempre numa temperatura de crescimento ótima. Ainda falando das fermentações em bateladas alimentadas, como é que acontece, né? Vamos ver, vamos graficar isso, né? A gente tem um gráfico aqui, né? Ao longo do tempo, aqui temos uma fermentação de 50 minutos. As concentrações aqui em gramas por litro, né? A gente tem aqui de açúcares totais e aminoácidos. Então a gente está entrando aqui com açúcares totais como fonte de carbono. Estamos entrando aqui com alguns aminoácidos. E a gente vê que logo tem um consumo rápido, né? Nas primeiras 10 horas de fermentação aqui você consome rápido. E logo você atinge aqui uma concentração mais baixa, tanto de açúcares totais como de aminoácidos. Aqui a gente percebe que a biomassa, que é nosso produto de interesse, né, vai crescendo aqui conforme o tempo, né, até chegar aqui no crescimento máximo, aqui em 50 minutos, você tem uma estabilização, onde a fermentação acaba, né? O pH, que é aqui, ele é mantido sempre constante, né? Dentro dos parâmetros da fermentação, né? Aqui está sendo mantido aqui entre 6 e 8, né? Um pouquinho mais básico aqui. E aqui nós temos as unidades formadoras de colônia aqui lidas aqui nesse eixo. As unidades formadoras de colônia, elas são um indicativo de quanto que eu tenho de célula por ml, né? Então, o ideal aqui é que você tenha cada vez mais de células por ml no teu processo, mostrando que aí teve uma efetividade a tua fermentação em produzir bastante células, ou seja, é um processo que consegue formar bastante células aí a partir de uma cepa efetiva. Vai falar da veiculação, né? Como é que é veiculado isso, né? Então você obteve lá o teu produto lá, um monte de célula, vamos partir do pressuposto que as suas células são ótimas, né? Que seu inoculante agrícolas ele é perfeito, né? Ele vai inocular muito bem, tem todas aquelas características que nós enumeramos
nos slides anteriores, né? São as características desejáveis. Como acontece aí a fermentação, né? Você tem uma suspensão bacteriana, então você sai desse reator aí uma suspensão bacteriana, que é os micro-organismos lá naquela suspensão aquosa, com um pouco do meio que sobrou, né? E a gente precisa colocar isso num veículo, que é um suporte inerte. Né? Como é que a gente vai colocar isso no solo? Né? Você simplesmente não pode aspergir. Né? Então é importante que você coloque um meio suporte que tenha alta capacidade de absorção, que seja quimicamente inerte com o meio nutriente, ou seja, que não reaja com nada do que estava lá no bioreator. O inóculo tem que se permanecer viável, ou seja, você não pode pegar um meio suporte que mate o inóculo, né? Ou que inviabilize a transferência desse inóculo quando você aplicar ele na agricultura para o solo e, consequentemente, para a raiz do vegetal. Né? Ele tem que ter baixo custo, ele tem que ser facilmente incorporado ao solo, ou seja, algum procedimento de incorporação do solo tem que ser fácil, né? A carga microbiana ela tem que ser baixa, ou seja, você não pode pegar um suporte que já tenha algum micro-organismo lá que vai competir com os micro-organismos que você acabou de produzir. Né? E ele tem que ser preferencialmente na forma sólida, líquida ou poliliofilizado, ou seja, tem que escolher aí um veículo adequado para o teu próprio processo de veiculação no solo. Né? Normalmente se utiliza suportes sólidos, né? E aí, dos suportes sólidos, o que a gente deseja, né? Que tenha alto teor de matéria orgânica, maior que 60%, baixo teor de sais, menor que 1%, porque você não vai querer colocar no teu solo uma coisa que saliniza o solo, haja vista que o solo é, no final das contas, uma grande coluna de troca iônica, você vai acabar salinizando o solo e vai ter um problema sério, seríssimo, inclusive, de recuperação desse solo aí, você não vai conseguir crescer nada nele com solo salinizado, né? O pH tem que ser neutro, ou seja, você não pode colocar alguma coisa que vai afetar o crescimento desse micro-organismo. A alta absorção de umidade, afinal de contas, a sua fermentação aconteceu submersa. Então você vai usar o inoculante que você obteve aí num processo de fermentação em meio líquido. Ele tem baixo custo, também mais uma vez a gente relembrando que ele tem que incorporar muito bem ao solo. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar sobre os inoculantes agrícolas, a produção industrial de inoculantes agrícolas, pensando nas bactérias. Né? A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre os fungos ectomicorrízicos, ou seja, os inoculantes agrícolas que inoculam aquelas raízes daquelas árvores. Né? Então precisa ser feito um estudo inicial de aplicação e eficiência muito mais muito mais intenso do que os inoculantes bacterianos, né? Então a gente tem que ver quais são as espécies arbóreas, elas são micorrizadas, ou seja, que elas podem receber esses fungos. O cultivo geralmente é em estado sólido, né? O meio de crescimento ele é inerte. Geralmente se usa uma composição de vermiculita, mais um micélio, mais um meio de cultura. E o controle de pH, temperatura e umidade ele tem que ser feito sempre. Né? Então você tem que ter aí um controle muito forte do pH e também das condições ambientais na qual esse cultivo acontece. Então o que você coloca? Geralmente você vai colocar ele numa estufa. Essa estufa vai ter lá uma temperatura e uma umidade, lembrando que é fungo, né? Então, umidade é um parâmetro ambiental muito importante. Tem que ter um controle de pH, de temperatura e umidade dentro dessa estufa, de maneira que você propicie o crescimento desses fungos, né? Mas também é importante, são utilizados alguns cultivos submersos, né? Em alguns fermentadores, né? Vale lembrar que a produção industrial de fungo ectomicorrízicos ela é um processo ainda em desenvolvimento, né? Embora já tenha alguns processos industriais. Então, ainda é muito incipiente a gente falar em biotecnologia da produção desses fungos de maneira aí, em larga escala. Né? Com isso a gente chega ao fim dessa explanação, dessa aula. A gente falou aqui então dos inoculantes agrícolas,
falamos principalmente das bactérias, que é o processo biotecnológico mais difundido e mais conhecido da produção desses inoculantes. Falamos também aí um pouquinho dos fungos ectomicorrízicos, que é um processo em desenvolvimento. E eu desejo a todos vocês bons estudos e a gente vai colocar aqui no Classroom essa aula, então ela vai estar aberta aí para discussões e dúvidas aí eventuais que vocês tiverem e que a gente possa sanar, né? E aí a gente até pode complementar a literatura que vocês podem consultar aí para aprofundar os seus estudos aí nesse mundo, né, nesse universo que é a produção de inoculantes agrícolas, né? Eu agradeço bastante a atenção e muito obrigado mais uma vez.